Bom, pessoal, vou dar continuidade no vídeo aqui, então, que eu estava fazendo antes para vocês. Nós estávamos falando sobre a chave inglesa, né? Agora eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre o torque. Lembram de já ter estudado sobre isso? O torque é a força que a gente usa para fazer o giro aqui do parafuso, tá? Então, quando a gente usa a chave, a gente segura a haste e faz uma força para fazer esse giro, né? Ou a tração ou a compressão do parafuso, né? O fechamento ou a abertura dele. E o torque ele é muito influenciado pela distância, pelo comprimento da haste da nossa ferramenta, tá? Então, aqui no caso, a gente tem um exemplo onde a gente tem uma aplicação de uma força de 20 newtons e uma distância de 0,5 metros, que seria meio metro, né? Então, quando a gente faz a multiplicação aqui de 20 vezes 0,5, nós vamos ter 10 newton metro. Então, com essa distância de meio metro, a gente vai ter esse torque de 10 Nm. Quando a gente aumenta essa distância, por exemplo, para 1 metro, o que acontece? O nosso torque aumenta também, ou seja, fica mais fácil da gente fazer o giro e o aperto do parafuso, certo? É o que acontece quando a gente troca também o pneu do carro, né? Então, quanto maior essa distância, mais fácil é o nosso movimento. E a gente tem também o torquímetro, tá? Que é um equipamento então usado para fazer isso. Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo aqui para ver como é que ele funciona. Torquímetro de estalo de meia polegada, kit com 3 peças. Produto feito em aço, com ajuste de torque no cabo, mostrador gravado no aço, destravamento do ajuste na ponta do cabo, catraca nos 2 sentidos, cabo com textura antideslizante, 46 cm e meio de comprimento e diversas regulagens de força, chegando até 20 kg de torque. Acompanha estojo para condicionamento e transporte, extensor de meia polegada para 5 polegadas de encaixe e 12 cm de comprimento, e adaptador de meia polegada para 3/8 de polegada, usado geralmente por mecânicos para aperto e desaperto de precisão, destinado a maquinária industrial, linha automotiva e manutenções em geral. Para usar, determine o torque necessário no cabo e realize o movimento de alavanca até ouvir o estalo. Litools. Ferramentas de qualidade. Então aqui a gente viu no vídeo, né, um tipo de torquímetro e agora aqui a gente vai ver outro tipo de torquímetro também, da mesma empresa. Torquímetro de vareta. Produto feito em aço, com cabo anatômico, mostrador em formato vareta, 47 cm e meio de comprimento, com medições de torque e encaixes de meia polegada e 3/8 de polegada. É usado geralmente por mecânicos para aperto e desaperto de precisão e destinado a maquinária industrial, linha automotiva e manutenções em geral. Para usar, realize a alavanca até que a vareta chegue à medida ideal de força para o aperto ou desaperto. Litools. Ferramentas de qualidade. Bom, então vimos aí os vídeos, né? Viram que eles usam alavanca ali, né? E que tem diversas regulagens para fazer então o aperto ou o desaperto dos parafusos. Ainda falando sobre os parafusos, a gente tem o parafuso de cabeça escalhada com fenda, muito comum em montagens que não sofrem grandes esforços, onde a cabeça do parafuso não pode ceder à superfície da peça. Eu tenho esse tipo de parafuso dentro na porta por dentro do carro, assim, ali em alguns lugarzinhos eu já vi que tem esses parafusos, né? Ele não fica excedente à superfície, ele fica dentro, né? Mesmo assim eu acho meio feinho, mas poderia ter um tampão, esses tempos eu observei isso. Mas enfim, é um lugar onde eu identifiquei que tem esse tipo de parafuso. Eu recebi um aspirador de pó esses dias, e aí fui fazer a montagem dele, né? Comprei pela internet, e aí tinha esse tipo de parafuso aqui, e aí no próprio manual dizia que a gente podia fazer o desaperto e o aperto dele com uma moeda. Então eu usei uma moeda ali para fazer, também é bem fácil de fazer esse ajuste do parafuso ali. Outro elemento muito importante para nós da mecânica é a chave Allen.
Essas a gente tem várias lá na oficina, depois quando voltar ao presencial a gente vai lá e vai dar uma olhada como é que elas funcionam, tá? Elas são utilizadas então para fixação de parafusos com sextavado interno. Ela é uma chavezinha que a gente coloca ali dentro e aí faz o movimento, né? O giro aqui para fazer o aperto ou o desaperto. A chave de fenda, bastante comum também no nosso dia a dia em casa, né? É empregada para apertar e desapertar parafusos, cujas cabeças tenham fendas ou ranhuras que permitam a entrada da cunha. E aqui tem uma chave de fenda com isolamento, né? Para a parte elétrica. A chave Phillips são usadas para parafusos que possuem fendas cruzadas na cabeça, também muito comum, né? Quando a gente vai botar aí uma TV, compra alguma coisa para fixar, sempre tem os suportezinhos ali, é bastante comum, né? Parafuso com sextavado interno, utilizado em uniões que exigem um bom aperto em locais onde o manuseio de ferramentas é difícil devido à falta de espaço. Parafuso de cabeça boleada com fenda, utilizado na fixação de elementos onde há encaixe profundo para a cabeça do parafuso e necessidade de bom acabamento na superfície de componentes. Parafuso de cabeça borboleta, utilizado para aplicação de fixação manual. Seu formato de cabeça possibilita o aperto e desaperto manual, sem a necessidade de ferramentas especiais. Eu adoro esse parafuso, né? Porque tu vai ali com a mão, tu consegue fazer então o aperto dele ou o desaperto. A porca, também bastante conhecida da gente, né? As porcas podem ser fabricadas em aço, bronze, latão, alumínio ou plástico. Servem tanto como elemento de fixação como de transmissão. E ali na imagem a gente pode ver a parte externa e a parte interna ela possui uma rosca. Existem diversos tipos de porcas. As mais comuns são utilizadas na maioria das aplicações de fixação de parafusos são a porca sextavada e a porca quadrada. As porcas para aperto manual. Existe o tipo borboleta e o recartilhada baixa. Para aperto manual, são mais usados os tipos de porca borboleta, recartilhada alta e recartilhada baixa. Exemplo, arco de serra e compasso. Porca cega baixa, né? E porca cega alta. Além de proporcionarem boa fixação, deixam as peças unidas com melhor aspecto. Exemplo, fixação de roda de automóvel. Eu usei esses dias aqui em casa quando eu fui colocar uma lumináriazinha na parede e aí tinha um vidrinho na frente e tinha essa porca cega. Realmente por causa dessa questão da aparência, né? Por ser uma lumináriazinha, então ali era usada essa porca cega aqui para fazer o encaixe ali, não ficar nenhuma coisa visível ou pontuda, alguma coisa assim para fora, ela fica bonitinha. A arruela também, um elemento aí muito importante, muito usado na indústria, né? E no nosso dia a dia também, para união aí de componentes mecânicos. O que a arruela faz, tá? Ela fica entre a peça e a porca e ela possibilita um ajuste mais adequado do que se fosse a porca direto com a peça, né? Então ela faz essa união aqui, ela proporciona um encaixe mais perfeito do que se fosse a porca direto na peça. Então existem também diversos tipos de arruela e usadas de acordo com a necessidade de cada equipamento. A arruela lisa, por exemplo, além de distribuir igualmente o aperto, a arruela lisa também tem a função de melhorar os aspectos do conjunto, né? Fica mais bonitinho. A arruela de pressão, utilizada na montagem de conjuntos submetidos a grandes esforços e grandes vibrações. Funciona como elemento de trava, evitando o afrouxamento do parafuso e da porca. Então, essa é para, por exemplo, coisas como caminhões, máquinas grandes, pesadas. A arruela dentada, utilizada em equipamentos sujeitos a grandes vibrações, mas com pequenos esforços, como é o caso dos eletrodomésticos, dos painéis automotivos, equipamentos de refrigeração. Então, aqui um liquidificador, a batedeira, tem alta vibração, mas não tem muito esforço. Então, gente, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Obrigado pela atenção de todos e qualquer dúvida, façam contato comigo que estou à disposição para ajudá-los. Um abraço.